A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje nós estamos iniciando o terceiro trimestre aqui na classe dos jovens, terceiro trimestre da CPAD em 2018, onde nós vamos estar estudando sobre os milagres de Jesus, quando a fé alcança o impossível, e vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. E hoje, na lição de número 1, nós vamos estudar sobre o que é milagre. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus? Hoje nós estamos iniciando, querido professor da Escola Bíblica Dominical, o terceiro trimestre. E é claro que neste terceiro trimestre nós vamos estudar sobre um tema muito importante, também relevante para os nossos jovens e para a igreja cristã. Vamos estar estudando sobre os milagres de Jesus, a fé realizando o impossível. E vai ser bênção de Deus para a nossa Escola Bíblica Dominical. Um detalhe eu quero destacar com você. Nesse terceiro trimestre, nós vamos estar lecionando 14 ministrações, 14 lições. E essa é a primeira. E nós vamos estar estudando nessa primeira lição sobre o tema principal, o que é milagre. E eu acredito que Deus em Cristo vai abençoar as nossas vidas nestas ministrações. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Se você já é aluno do nosso canal e sempre tem deixado aí o seu comentário, gente, eu quero agradecer você que tem deixado seu comentário, porque isso acaba nos incentivando a ministrar ainda melhor a palavra de Deus. Muito obrigado pelo seu carinho. Continue deixando aí os seus comentários em nome de Jesus. Nesse trimestre nós temos um detalhe para poder ajudar você na sua ministração. A gente já vai deixar aí um link na descrição, onde você pode clicar e baixar automaticamente o arquivo em PowerPoint para você poder utilizar na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja, também utilizar como recurso para sua pesquisa, e vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Eu creio que vai te ajudar muito na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Nesse trimestre nós vamos estar estudando 14 ministrações, 14 lições, e é muito importante que nessa primeira lição, querido professor, você apresente ponto a ponto, ou seja, você apresente lição a lição que você vai estar ministrando durante todo esse trimestre, até mesmo porque essa é a lição de número 1, e é muito importante que você descreva isso em sala de aula para os seus alunos. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês as lições que nós vamos estar estudando durante todo esse trimestre, para que a gente possa crescer em nome de Jesus. O comentarista dessa lição é o pastor César Moisés Carvalho. E nesta lição nós vamos estar compreendendo sobre os seguintes temas. Primeira lição, o que é milagre. Segunda lição, o propósito dos milagres no ministério de Jesus. Terceira lição, o milagre nas bodas de Caná. Quarta lição, curando um filho de um oficial. Quinta lição, curando o paralítico de Betesda. Sexta lição, o milagre da multiplicação. Sétima lição, o milagre de andar por sobre o mar. Oitava lição, a cura do cego de nascença. Nona lição, o milagre da ressurreição de Lázaro. Décima lição, a cura do paralítico de Cafarnaum. 11ª lição, a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. 12ª lição, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. 13ª lição, o milagre da mulher grega e cirofenícia. E 14ª lição, Deus continua realizando os milagres. Já deu para perceber que nós vamos estudar especialmente sobre os milagres de Jesus. Então o nosso foco nessas ministrações vai ser exatamente nos evangelhos. Vamos mergulhar nos evangelhos. Vamos observar também que cada milagre tem uma essência, tem um ensinamento, tem também uma demonstração para a gente poder retirar como ensino para aplicar na vida dos nossos alunos. Hoje, na lição de número 1, nós vamos estudar sobre o conceito, o que é milagre. E eu acredito que vai ser bênção sim, em nome de Jesus, para as nossas vidas. Ao iniciar sua lição, nunca esqueça de apresentar para os seus alunos o texto bíblico da lição.
O texto bíblico da lição é primordial para a sua ministração. É a partir dele que nós vamos retirar as nossas reflexões. Apresente também para os seus alunos o texto do dia. Vale a pena apresentar o texto do dia, até mesmo é uma forma que você tem de ver os seus alunos participando da sala de aula quando você pede para alguém ler o texto do dia. Não se esqueça de apresentar também a síntese da sua lição. A síntese é uma espécie de resumo que vai te dar uma ideia de tudo aquilo que você vai ministrar ainda hoje em sala de aula. A sua lição também, querido professor, possui 3 objetivos específicos. E é muito importante que você tenha em mente sobre esses 3 objetivos específicos. Você precisa gravar os 3 objetivos, até mesmo para que você não fuja do assunto que vai ser ministrado na sua escola bíblica dominical. Já viram aquele tipo de professor que inicia a lição e daqui a pouco ele entra no tema, depois sai do tema e nunca mais volta para ele? Não seja assim. Procure ministrar o que a nossa lição está propondo para você. Então, observe muito bem os objetivos específicos. Tem uma dica que eu quero passar para você. Ensine os seus alunos a observarem a lição. E você apresente inicialmente o tema da sua lição, o que é milagre. Na sequência, apresente os 3 pontos da sua ministração. É muito importante você apresentar os 3 pontos. Isso vai ajudar você a não fugir da lição e vai ajudar o seu aluno a compreender o assunto que você vai trabalhar. E é até bom porque ele vai ficar esperando ponto a ponto a ser ministrado. Isso vai te ajudar muito. Utilize a dúvida do seu aluno ao seu favor. Utilize isso para a glória de Deus. Utilize o recurso, a dúvida que seu aluno está tendo, está demonstrando em sala de aula, como um recurso que você tem de dar voz ao seu aluno, até mesmo para que você possa compartilhar com ele o assunto que você vai estar ministrando para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos observar o que a nossa lição quer dizer a respeito do milagre. O milagre acontece de acordo com a permissão de Deus e vontade dele também. O milagre é uma manifestação divina que é dada de Deus, é uma graça divina que Deus concede aos homens. O milagre é realizado pelo próprio Senhor, na vida daquele que ele decide realizar o milagre. E nessa lição vamos compreender exatamente sobre isso. Vamos estudar um tema muito oportuno, os milagres de Jesus. E como já falei para você, nós vamos mergulhar nas páginas do Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. E é muito importante que você tenha em mãos um material bíblico que vai poder te ajudar. Tem algumas bíblias que eu gostaria de indicar para você. Se você puder ter em mãos uma bíblia de estudo pentecostal, vai te ajudar muito na sua ministração, porque ela traz algumas explicações de nota de rodapé que vai te ajudar até mesmo a entender algumas passagens bíblicas. Tem outra Bíblia que eu gostaria de indicar para você também, chamada de Aplicação Pessoal. Vai te ajudar muito também, porque ela também possui esse mesmo esquema de pensamento e também de ensino para poder te ajudar. Outra Bíblia é do pastor Russell Shedd, da Editora Vida. Vai ser uma bênção você ter esse material em mãos para você estudar as passagens bíblicas para poder explicar para os seus alunos. E é claro que as 2 primeiras lições que nós vamos estudar sobre o milagre e sobre os propósitos dos milagres no ministério de Jesus são lições introdutórias. E vale a pena você, como professor da Escola Bíblica Dominical, gastar tempo estudando essas lições, porque elas vão ser o arcabouço de recursos que você vai retirar para você poder ministrar as demais lições que vão vir durante todo esse trimestre. E nós sabemos que o ministério terreno de Jesus foi marcado por muitos milagres, sinais miraculosos. E essa observação é importante tê-la em mente, até mesmo para a gente poder explicar para os nossos alunos em sala de aula. O nosso Jesus é o mesmo, ele não mudou e ainda continua realizando os seus milagres. Na primeira lição vamos estudar sobre o conceito de milagre. E o primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto, para a gente poder compreender e trabalhar isso em sala de aula em nome de Jesus. O primeiro ponto fala sobre o milagre. E é claro que o primeiro ponto também tem alguns subtópicos que a gente vai estar desenvolvendo com você aqui. E você também procure desenvolver cada subtópico com os seus alunos. Desenvolvendo esses subtópicos, você vai explicar um a um e eles vão compreender a respeito do assunto.
É claro que é importante você dar voz aos seus alunos. Aluno participando também é aula. E vai valer a pena você fazer essa dinâmica de ministração, até mesmo para que a sua aula seja uma bênção para a glória do Senhor Jesus. O primeiro subtópico, ele trata sobre o seguinte argumento: o que é milagre? Vamos entender sobre essa manifestação divina de acordo com a palavra de Deus. Existem alguns autores que trabalham sobre o conceito do milagre da seguinte maneira: o milagre é uma suspensão momentânea das leis naturais que se realizam na vida do indivíduo por manifestação divina. É claro que num mundo sem pecado, o milagre é normal, é comum, é realizado por Deus na vida dos seus servos. Mas no mundo em que nós vivemos, a manifestação divina através do milagre, ela acaba rompendo as leis naturais. É exatamente aquilo que acontece quando uma pessoa não tem mais condições de fazer, quando não há mais cura, quando não tem mais jeito. O milagre acontece para demonstrar a manifestação divina na vida de qualquer indivíduo que Deus escolha para realizar a sua glória. Leia João capítulo 4, versículo 46 ao 54. O milagre, de acordo com a Bíblia, é a manifestação sobrenatural, é uma manifestação de Deus, uma intervenção divina, um Deus que se relaciona com a sua criação. E é claro que essa intervenção divina é uma manifestação do próprio Deus na vida de quem ele deseja se manifestar. Deus, o nosso Deus, é um Deus que é transcendente, aquele Deus que é criador de todas as coisas, todo-poderoso, mas ele também é um Deus imanente, um Deus que se relaciona conosco. E através desse relacionamento, ele também trabalha com seus milagres, também trabalha agindo nas nossas vidas. Leia Atos capítulo 4, versículo 22. Avançando no segundo subtópico, nós vamos compreender a respeito sobre a função do milagre. No primeiro, nós compreendemos o que é o milagre. O milagre é uma manifestação divina, uma manifestação poderosa de Deus na vida de quem Ele quer. E é claro que a função do milagre é algo que nós precisamos compreender nesse segundo subtópico para poder ensinar aos nossos alunos. Leia, por favor, o texto de Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17. O propósito do milagre, invariavelmente, é prestar socorro à vida de alguém e, claro, glorificar o nome do Senhor. Leia Tiago, capítulo 1, versículo 17. É claro que o milagre não é realizado pela capacidade humana. Não é o homem que realiza milagre. Não é pela vontade humana que o milagre acontece. Mas o milagre acontece pela vontade divina. É o Deus vivo que realiza o milagre na vida de quem Ele deseja. É para a sua glória, a sua manifestação. Leia Isaías 42, 8. Essa glória Deus não divide com ninguém. E claro, mesmo que o homem tente por sua própria vontade, ele não consegue. Porque o milagre, a manifestação divina, é algo divino. É algo realizado pelo próprio Deus. Vamos avançar? Vamos para o terceiro subtópico do ponto número 1, que trabalha sobre o seguinte argumento dentro desse tema milagre. A imprevisibilidade como uma característica do milagre. O milagre é imprevisível. Não se espera. O milagre acontece. Deus é que faz o milagre. E é claro que a gente precisa apresentar isso para os nossos alunos. Se possível, pergunte na sua sala de aula se alguém conhece um parente, um irmão da igreja, ou já presenciou uma manifestação divina, um milagre na vida de alguém. Com certeza eles vão participar com você. Apesar do milagre chegar no momento exato de aflição na vida de alguém, no momento exato de cura para uma necessidade, para uma enfermidade de alguém, não dá para agendar. Não dá para marcar o dia do milagre com a minha capacidade, com a sua capacidade. Não dá para fazer isso. O milagre é realizado por Deus, ele é imprevisível. É Deus que dá a quem Ele quer. É Deus que manifesta a sua graça. E claro que milagre também é graça de Deus, é um dom de Deus. É um dom que Deus dá na vida de alguém.
Eu não estou falando aqui sobre a manifestação de dons de curar. Eu estou falando do dom da graça que Deus dá para aquele que recebe essa bênção do milagre. Isso aqui é claro de acordo com a palavra. Leia Filipenses capítulo 2, versículo 13 com seus alunos. Compartilhe esse versículo em sala de aula. É claro que nós humanos não podemos agendar o milagre, mas o próprio Deus, na sua vontade, na sua soberana vontade, Ele pode realizar isso em nossas vidas. Leia o texto de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Você vai ver o profeta Elias sendo usado por Deus e agendando através da sua boca, a voz de Deus falando sobre ele, o que iria acontecer com Israel. Leia também 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 46. E é claro que a gente precisa entender que esses casos que eu estou citando para você dentro da palavra de Deus são casos específicos. O milagre é imprevisível, não dá para agendar. Somente o Deus Todo-Poderoso é quem marca na agenda dele e também decide revelar aos seus servos no momento exato que vai acontecer. Na maioria das vezes, ele não revela, ele faz de surpresa para a sua glória. Isso é magnífico de acordo com a palavra. Não se esqueça, querido professor da escola bíblica, de apresentar nesse primeiro ponto da sua lição o pense. Faça isso com seus alunos. Apresente também um ponto importante para você poder avançar. E avançando, nós vamos para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto: perigos que rondam o milagre. Esse segundo ponto nos traz um alerta. Esse segundo ponto nos traz uma reflexão para pensarmos a respeito do milagre em nossos dias e pensarmos também na nossa situação como igreja, como pastores, como professores da Escola Bíblica Dominical, como alunos da EBD, a respeito do milagre. Quais são os perigos que rodeiam o milagre? A gente precisa refletir sobre isso. E sobre isso vamos trabalhar em alguns subtópicos. Tente explicar subtópico a subtópico para os seus alunos. Eu vou explicar o primeiro subtópico, que ele vai tratar sobre o seguinte argumento, sobre o primeiro perigo que rodeia o milagre: o apego excessivo ao miraculoso. Infelizmente, existem pessoas que têm esse apego com aquela pessoa que foi usada por Deus para ser um instrumento, através de uma oração, através de uma profecia, para acontecer um milagre na sua vida. A gente precisa observar isso e ensinar para os nossos alunos que isso é um perigo quando a pessoa se apega a alguém, porque aquela pessoa foi um instrumento de Deus para ser um canal de bênção na sua vida. A gente precisa entender que nós não temos a capacidade de realizar milagres. É Deus que tem e é Deus que faz. E precisamos ensinar isso para os nossos alunos. Leia Números capítulo 11, versículo 6. Acostumar-se com o miraculoso é um perigo terrível, porque isso também pode gerar no nosso coração a ingratidão. Nós podemos nos tornar ingratos. E sendo ingratos, nós nos afastamos da presença de Deus. Todavia, viciar-se em algo que é extraordinário vai acabar prejudicando a nossa saúde espiritual, porque no dia que não tiver essa manifestação extraordinária, a pessoa pode ter uma decepção. O servo de Deus tem que ser dependente da manifestação divina, dependente do Deus vivo, mas não somente dependente dos milagres. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, isso é primordial, e buscar uma vida cristã sadia. É claro que Deus também deseja manifestar a sua glória na vida dos seus servos. E isso é real, nós acreditamos nisso. Mas precisamos depender, acima de tudo, de ter um relacionamento com Deus e amadurecermos na nossa fé. Leia, por favor, Provérbios capítulo 30, versículos 7 ao 9 com seus alunos. E é claro que o milagre é uma manifestação divina. E como cristãos, precisamos buscar, acima de tudo, o equilíbrio espiritual para avançarmos na nossa fé em nome do Senhor Jesus. Vamos avançar então? Vamos para o segundo subtópico do ponto número 2, que trata sobre o seguinte argumento: a idolatria popular em relação àquele que foi o canal
para a realização do milagre de Jesus. A gente precisa tomar esse cuidado. Existem pessoas que acabam idolatrando pessoas, gente como eu e você, gente de carne e osso, que também pode pecar. Porque essa pessoa foi instrumento de Deus, um canal de Deus para a realização do milagre. Aqui está o perigo. Leia o texto de Gênesis capítulo 41, versículo 16. José nos dá uma lição. Ele diz que não estava nele a capacidade de interpretar sonhos, a manifestação espiritual, o milagre em si. Mas esse milagre vinha diretamente de Deus. Era Deus que realizava, era Deus que fazia, era Deus que proporcionava aquela resposta espiritual. E a gente, como canal de Deus, precisa ter isso em mente. Não somos nós que realizamos o milagre. Não é o seu aluno, não é o seu pastor. Não é aquele irmão que tem não é aquele irmão que congrega com você. Não é aquele pregador que vem de fora da sua igreja para poder te visitar. Mas é Jesus. Jesus é aquele que realiza milagre. O próprio José nos ensina, é Deus que faz, é Deus que realiza, a glória é dele. Quando o homem tenta roubar a glória de Deus, infelizmente, recai sobre ele algumas consequências terríveis. Leia o texto de Daniel, capítulo 4, versículo 28 ao 33. Quando Nabucodonosor se envaideceu e bateu no seu peito e disse que tudo o que ele fazia era por causa das suas condições, daquilo que ele tinha capacidade de fazer. A Bíblia diz que ele caiu terrivelmente, porque a glória é de Deus e não é dada a homem nenhum. E nós precisamos, como professor da Escola Bíblica Dominical, ter a responsabilidade de ensinar aos nossos alunos que o milagre é realizado diretamente pelo Senhor e não por mãos humanas. Somos apenas canais, é Deus que realiza, é Deus que faz, até mesmo para dar clareza na sua explicação. Ouça os seus alunos nessa ministração, vai ajudar muito você na explicação da palavra de Deus. Vamos avançar? Vamos para o terceiro subtópico do ponto número 2, que trata sobre o seguinte argumento: o perigo do descompromisso. Nós estamos estudando no ponto número 2 os perigos que rondam o milagre. E o descompromisso também é um perigo. E a gente precisa explicar isso para os nossos alunos. Leia, por favor, o texto de Mateus 7, 22 e 23. Se possível, peça para os seus alunos ler isso em sala de aula. O próprio Jesus, ensinando na sua ministração do Sermão da Montanha, ele disse sobre aqueles que se aproximavam do Senhor e disseram: Senhor, Senhor, em teu nome nós realizamos milagres, mas não tinham compromisso nenhum com Deus vivo. E é claro que aqui a gente precisa trabalhar muito bem com os nossos alunos em sala de aula. Leia também Mateus 7, 21. Existem pessoas que entregam o trabalho do mestre, realizam o trabalho do mestre, mas não fazem a vontade do Pai. Não andam conforme o Pai deseja, não têm um compromisso com o Pai. E aqui a gente precisa apresentar para os nossos alunos, sim, em nome de Jesus. Infelizmente, nós vivemos em dias em que existem várias pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, não têm um relacionamento profundo com o Senhor. Realizam várias coisas, várias manifestações, sem saber que essa manifestação não é realizada por Ele, mas sim pelo Senhor, que dá graça àquele que necessita. E é claro, querido professor, que o próprio Senhor Jesus nos ensina na sua palavra sobre aqueles que acabam perdendo o compromisso com a vontade de Deus. Precisamos ter um relacionamento profundo com o Senhor. E precisamos ensinar os nossos alunos sobre esse relacionamento. Leia João, capítulo 14, versículo 21. A vontade do Pai para aquele que deseja ser um canal de bênção é que essa pessoa tenha o coração humilde. É que a humildade esteja no seu coração. É que a glória seja voltada para o Senhor. Não se esqueça de, no ponto número 2, apresentar o pense e o ponto importante para os seus alunos. Isso vai te ajudar na sua ministração, sim, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos avançar? Vamos para o último ponto da nossa lição?
que trabalha sobre o seguinte argumento: o contraste da religiosidade com a palavra do Evangelho. Qual é o contraste da religiosidade com o Evangelho? Esse ponto nós também vamos trabalhar em alguns subtópicos para você poder explicar em sala de aula em nome de Jesus. E o primeiro subtópico trabalha sobre o seguinte argumento: o coxo que ficava à porta do templo. Nós vamos estudar uma passagem bíblica. Por favor, abra em Atos, capítulo 3, para a gente entender o que a palavra vai dizer para a gente poder explicar para os nossos alunos. A religiosidade é profissional em desconsiderar aquilo que é necessário e dar valor àquilo que não é. Leia, por favor, Mateus 23, do 23 ao 28. A religiosidade não dá valor àquilo que é essencial, àquilo que vale a pena, àquilo que deve ser considerado, mas valoriza as aparências. Leia Atos 3:2, você vai perceber que a Bíblia diz que todos os dias era levado à porta do templo, chamado Formosa, um coxo. E a própria palavra faz questão de dizer sobre esse contexto de religiosidade, no lugar de oração, onde as pessoas não observavam a vida daquele rapaz. O mendigo que era colocado à porta do templo, chamado Formosa, onde os judeus, onde os religiosos praticavam os seus ritos religiosos, praticavam os seus cultos. A própria palavra nos ensina que Deus leva os seus servos, líderes da igreja, Pedro e João, para orar. E é claro que orando ao Senhor, Deus dá uma direção maravilhosa para eles a respeito desse aspecto primordial, observar a essência, observar o principal. A gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes nós cultuamos e nos esquecemos do principal. Nos preocupamos com a religiosidade. Nos preocupamos com o aspecto da aparência. Cuidado com isso. Ensine isso para os seus alunos. Precisamos nos preocupar com o nosso interior e também com o nosso próximo. Preocupar com aquele que está aflito, aquele que está precisando, porque é a partir daí que Deus quer nos usar como instrumentos vivos. Vamos avançar? Vamos para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento, baseado ainda em Atos capítulo 3. A cura do homem, o exemplo de Pedro e João, pastores, líderes da igreja. Que exemplo maravilhoso. Precisamos observar aqueles que precisam. Certamente eles foram dirigidos pelo Espírito Santo para orarem no templo. Atos capítulo 3, versículo 1 a 3. Foram dirigidos pelo Senhor. Será que você está sendo dirigido pela presença de Deus? Será que os seus alunos estão deixando serem dirigidos pela vontade do Senhor? Pedro e João, sim. É claro que aquele paralítico esperava de Pedro e João dinheiro, recursos, mas eles ofereceram o único recurso que eles tinham, o recurso do céu, o recurso da graça de Deus, o recurso da bênção do Senhor. Não tinham prata e nem ouro, mas tinham comunhão, tinham unção de Deus, tinham graça, e é claro que eles são instrumentos de Deus para oferecer aquilo como servos do Senhor para glorificar a Cristo. Atos 3:8. Levantando aquele homem, de um salto eles entraram unidos no templo para orar e agradecer a Deus por aquela maravilhosa manifestação. A manifestação divina se dá a partir do momento em que nós nos colocamos diante da presença do Deus vivo. E é claro, querido professor, que você precisa ser sensível à voz de Deus. Ensinar os seus alunos a serem sensíveis também, porque Deus quer usar os seus servos. Vamos para o terceiro e último subtópico do ponto de número 3, que trata sobre o seguinte argumento: o milagre e a palavra do Evangelho. A gente não pode somente se preocupar com a manifestação sem apresentar a palavra do Evangelho. A gente não pode se preocupar só com o milagre e deixando de lado a palavra do Evangelho. A gente precisa se preocupar com a palavra de Deus. Os dois precisam andar juntos. A pregação e o milagre, a manifestação, a glória. Leia Marcos 16, capítulo 15 a 20. Faz parte dessa manifestação. O milagre não pode andar sozinho, mas o Evangelho é aquele que deve ir adiante.
O Evangelho deve anunciar os milagres. O Evangelho deve anunciar a Cristo. O Evangelho deve revelar o reino de Deus. E o milagre é uma manifestação do reino entre nós. Uma manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas. Atos capítulo 3, versículo 13, 14 e 16, você percebe que depois da manifestação do milagre, Pedro aproveitou a oportunidade para pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser anunciado. Não podemos anunciar somente os milagres, porque senão só vamos atrair pessoas interesseiras. Precisamos anunciar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que modifica a vida de alguém, o Evangelho que muda vidas. E é claro, junto com a manifestação do milagre. Atos capítulo 4, versículo 1 ao 22, você vai perceber que o próprio apóstolo Pedro, depois de ter uma manifestação de milagre, ele prega o Evangelho, quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo. Isso é manifestação, isso é graça. O Evangelho precisa caminhar junto com o milagre. E você vai finalizar a sua aula apresentando o pense e o ponto importante para os seus alunos. Não esqueça de apresentar isso. Nós estamos estudando sobre o milagre. Durante todo esse trimestre a gente vai estar aqui com você. Nós compreendemos sobre o que é milagre, sobre os perigos que rondam o milagre e, claro, a questão da religiosidade contra o Evangelho. A gente precisa entender isso muito bem para poder explicar para os nossos alunos. Gente, que Deus em Cristo te abençoe, que essa palavra possa ser uma bênção para você. Te espero aqui semana que vem para a lição de número 2. Segue a gente nas nossas redes sociais e é claro que Deus em Cristo vai te abençoar poderosamente. Um grande abraço, a paz do Senhor e até semana que vem, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Compartilha aí para os seus amigos da Escola Dominical esse vídeo e a gente também está comentando a lição de adultos e a do juvenis. E eu conto com você na Escola Bíblica Dominical para a glória de Deus.